Ela está conosco ao vivo aqui no nosso All News para falar por que, na visão dela, Lula tem razão e acertou na fala. Olá, deputada, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, Josias, Léo, bom dia a todo mundo que acompanha o All News. Como é que você tem avaliado, né, me chamou a atenção esse teu post, né, Lula tem razão, assina um manifesto de apoio a Lula e ao povo palestino, mesmo diante de tantas críticas, né, que Lula está recebendo por ter feito a comparação com o Holocausto. Você acha que a comparação, ela está correta? Lula está correto de fazer essa comparação? Fabiola, eu não acredito que o Lula tenha minimizado os horrores do Holocausto. Eu acho que foi justo o contrário. Ele fez essa comparação para dar medida dos horrores que estão acontecendo em Gaza, justamente porque o Holocausto é um fato histórico amplamente repudiado, repugnante, e precisa, o que está acontecendo em Gaza, despertar um sentimento de indignação mundial. E a fala de Lula, no meu ponto de vista, teve esse efeito. Não é à toa que a União Europeia, com exceção da Hungria, né, que é governada por um sujeito de extrema-direita, agora tem a posição de que é necessário cessar fogo no conflito em Gaza. Os próprios Estados Unidos, que tinham feito um veto na resolução da ONU pelo cessar-fogo, também mudaram de posição. E agora essa pauta voltou para a ordem do dia, no noticiário do mundo inteiro e na reflexão da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Então, essa declaração forte, contundente e corajosa foi necessária, porque é preciso colocar um fim ao que está acontecendo em Gaza. É um genocídio, tem muitas crianças que foram assassinadas, e agora Israel quer avançar, inclusive, sobre Rafah, que é o último ponto de refúgio daqueles que conseguiram, por hora, fugir dos bombardeios e dos ataques. Inclusive, ameaçou iniciar um novo bombardeio justamente no período do Ramadã, que é um período religioso fundamental para os palestinos, ou seja, um desrespeito também, né, a questão cultural e religiosa daquela população, além, claro, de uma desproporção completa de força, de poder bélico e, claro, de métodos também que são completamente repugnantes, como submeter a população à fome, à sede. Então, o que precisa acontecer? Quantas pessoas precisam morrer, serem assassinadas, asfixiadas, para que o mundo se levante de vez contra esse genocídio e esses ataques? Por isso que eu considero que o Lula tem razão, que ele foi muito bem, não vejo uma repercussão negativa internacional. É evidente que o Estado de Israel se levanta contra, é evidente que os parlamentares, principalmente da oposição, os parlamentares de extrema-direita no Brasil, se utilizem disso para atacar o Lula, se utilizariam de quaisquer outros elementos para atacá-lo, mas o efeito foi positivo, principalmente porque agora existe um movimento internacional definitivo de pressão pelo cessar-fogo. Mas você acha que a comparação ela é correta? Que você até falou, foi interessante o início da sua resposta, que você falou, eu não acho que Lula quis minimizar o horror que foi o Holocausto. Ele quis dar luz ao horror que está acontecendo agora na faixa de Gaza. Mas esse tipo de comparação, ele não afeta muito forte a comunidade judaica? Você acha que é o tipo de comparação correta, Sâmia? Fabiola, não fosse essa comparação, muito dificilmente teria a repercussão e a reação internacional aos horrores em Gaza que a gente viu acontecendo de ontem até hoje. Também não é unanimidade entre a comunidade judaica o repúdio ao que disse o presidente Lula. Hoje também foi divulgado na imprensa uma articulação, um manifesto articulado por parte da comunidade judaica no Brasil, em apoio ao que ele disse, justamente por ter chacoalhado, né, uma postura de normalidade diante daquele horror. Então, foi uma comparação corajosa e necessária, justamente para que o mundo possa se atentar para os horrores que acontecem na Palestina. Como eu disse, não é minimizar o horror do Holocausto, mas é dar a justa medida da gravidade do que acontece com o povo palestino hoje. Deputada, a reação houve, o chacoalhão aconteceu, mas quem percorreu
o noticiário, a imprensa internacional desde ontem, verifica que a reação foi majoritariamente negativa em relação ao que o Lula declarou. Há hoje uma percepção crescente de que o que o Israel está fazendo na faixa de Gaza é inaceitável, né? E países que tinham uma posição condescendente estão evoluindo para uma posição mais próxima daquela que o Brasil defendeu no Conselho de Segurança da ONU, cessar-fogo, uma solução que contemple aquela fórmula dos dois países. E, nesse momento, o Brasil está sediando aqui uma reunião dos chanceleres do G20. Além dos Estados Unidos, que evoluíram, vetaram a resolução do Brasil lá atrás, no Conselho de Segurança, agora estão eles próprios sugerindo o cessar-fogo. Há outros países que integram o G20, França, Reino Unido, Alemanha, que também evoluíram na sua posição. Não acha que o Lula, com essa sua declaração, ele se afasta da posição correta do Itamaraty, que era contrária ao que está acontecendo na faixa de Gaza, e perde a oportunidade de agir junto a esses países para forçar, para intensificar, potencializar o isolamento do Netanyahu? Ele não ficou numa posição descredenciada para agir, como vinha agindo desde o ano passado, a partir da presidência temporária do Brasil no Conselho de Segurança? Não, Josias, na verdade, eu penso o contrário. Eu acho que é importante que o governo brasileiro esteja um passo à frente de uma reação que tem sido vagarosa, lenta e ainda não na proporção que deveria diante do que está acontecendo em Gaza. Então, ter uma fala mais contundente, que desperte, que movimente as peças da forma como se deu, é uma postura que eu particularmente espero do presidente Lula, e eu acho que coloca o Brasil, ao contrário de estar desconectado com as outras potências e líderes mundiais, acredito que é ao contrário, o coloca na dianteira de um movimento que pode, eu espero que seja um movimento histórico, que é a sociedade mundial repudiar os horrores que Israel vem cometendo contra a população palestina em Gaza. Sâmia, bom dia, obrigado por estar presente aqui no All News da manhã. Fazer uma pequena provocação, né, com relação à questão, porque acho que o que pegou, né, todo mundo nessa discussão e levou ao debate a esse ponto, se o Lula tivesse talvez adotado o termo limpeza étnica, genocídio, a própria Corte Internacional de Justiça está agora analisando um caso de genocídio contra Israel, aceitou o caso, portanto, faz parte do ordenamento jurídico, crime contra a humanidade, crime de guerra, massacre, massacre de crianças, tudo isso, na verdade, poderia e é fato. Você já está vendo os olhos vistos isso acontecer em Gaza neste momento. De certa forma, o Lula, ele acabou incorrendo naquela... Usa um termo satírico na internet, que é a lei de Goodwin, que é aquela coisa que quando alguém recorre a Hitler, na verdade, ele perde a discussão exatamente porque ele está comparando a questão sempre com um mal absoluto, né? Então, ao invés de descrever a questão com palavras que as pessoas entendem, simplesmente refere-se ao mal absoluto. E aí a lei de Goodwin brinca que as pessoas perdem a discussão exatamente porque a discussão passa a ser o uso de Hitler e não necessariamente todo o debate a respeito do crime que ele queria falar, né? Se ele tivesse sido um pouco mais específico, ao invés de ter falado Hitler, de ter falado genocídio, limpeza étnica, tudo isso, não teria tido o mesmo impacto, o mesmo efeito, mas sem o mesmo dano? Acredito que não, Sakamoto, porque a terminologia de genocídio, como você bem disse, está sendo já utilizada, inclusive por AIA, por parte da comunidade internacional. As denúncias, a escassez de água, de alimentação para a população, o massacre de mulheres, de crianças, de civis, a tentativa de massacre sobre o último refúgio que lhes resta no momento santo, né, aliás, no momento religioso, sagrado para aquela população. Nenhuma dessas manifestações, dessas posições, tinham tido o efeito necessário para paralisar o que está acontecendo ali. E, Sakamoto, você mencionou o terror absoluto, ou seja, uma medida de comparação que deve-se evitar utilizar. Acredito que depois do horror do Holocausto, houve uma
consenso, em tese, né? Pelo menos um consenso mundial de que aquilo não deveria se repetir, de que aqueles métodos são absolutamente repugnantes e que não se deve tratar seres humanos dessa forma desumana, abjeta e absurda. Não é exagero dizer que o Israel vem fazendo com os palestinos é abjeto, é desumano, é absurdo. Resgatar essa imagem do horror dá a justa medida do repúdio, não às declarações de Lula, mas do repúdio que eu espero de verdade que a comunidade internacional tenha com as ações que estão acontecendo ali. Você está falando aí, então, é que é comparável ao Holocausto, então. Os horrores perpetrados por Israel são comparáveis aos maiores horrores cometidos pela humanidade ao longo da história. Eu poderia citar, por exemplo, o genocídio contra os povos indígenas na chegada dos europeus nas Américas, o absurdo da escravização com a população negra que foi arrancada da África, trazida para o Brasil, submetida a toda forma de horror num trabalho desumano, aliás, num processo de escravização, e sim, a comparação e o horror imediato que a população mundial tem com relação ao que foi o Holocausto, espero que gere o mesmo sentimento e compreensão do que vem acontecendo na Palestina. No Congresso brasileiro, né, há uma reação, a gente sabe o que a gente vive no Brasil neste momento, dos opositores a Lula, os que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e a reação deles. Eles utilizaram isso como uma espécie de um troféu ali para que eles pudessem fazer mais oposição. E vem crescendo aí o pedido de impeachment de Lula por causa disso. Né? São 106, se não me engano, ou 109 já assinaturas, 106 deputados, sendo 26 de partidos da base do governo, estão apoiando aí um pedido de impeachment de Lula. Como é que você enxerga aí esse pedido de impeachment de Lula? Faz algum sentido na sua avaliação? Isso pode passar no Congresso, seguir tramitação no Congresso, um pedido de impeachment de Lula por causa dessa declaração? Fabíola, sinceramente, eu acho um movimento um pouco patético, assim, de pedido de impeachment. Acho natural que aconteça, principalmente porque ele foi, a princípio, impulsionado pelos bolsonaristas, por parlamentares do PL, que estão num momento de crise muito profunda, principalmente em função das últimas operações da Polícia Federal, do fato de que Bolsonaro pode depor na próxima quinta-feira e que todos nós temos uma expectativa de que ele possa ser preso, que pague pelos crimes que cometeu contra a democracia brasileira. E, claro, se utilizam desse contexto para tentar, como se diz, disputar a narrativa, virar o jogo político, mas não tem reverberação no Congresso Nacional de fato. Por ora é uma organização daqueles de quem já se espera esse tipo de postura, e digo mais, Fabíola, muitos daqueles que estão protagonizando esse pedido de impeachment são pessoas que sim, já tiveram posturas e declarações, aí sim, antissemitas. Eu cito, por exemplo, a deputada Bia Kicis, que já se reuniu com membros do Partido Nazista da Alemanha. A gente está falando de pessoas que eram base de sustentação do último governo, que teve um secretário de cultura que caiu em seguida, que fez propaganda nazista em rede nacional, imitando uma propaganda de Goebbels. A gente está falando de parlamentares como Kim Kataguiri, por exemplo, que num podcast disse que não deveria ter tido a criminalização do Partido Nazista, de que seria um direito, uma liberdade individual as pessoas se organizarem no partido com essa ideologia. Então, é um antissemitismo, eles acusam o antissemitismo, mas, na verdade, eles tiveram demonstrações e comportamentos ao longo da história. É um repúdio de ocasião, é um oportunismo para tentar, de algum modo, virar o jogo diante de uma crise que eles enfrentam e tentar enfraquecer, de algum modo, o governo Lula, mas eu não acredito que isso vai prosperar. Tá aí, falando que é patético, vamos ver o que vai acontecer. Ô Sâmia, antes de te liberar eu queria também te perguntar a respeito desse movimento aqui, o quanto esse assunto que a gente está tratando aqui, dessa declaração de Lula, pode impulsionar este movimento que Bolsonaro quer fazer, esse ato
programado para esse próximo final de semana. Você acha que essa declaração de Lula pode ser combustível para o bolsonarismo usar isso nesse ato? Como é que você tem analisado e tua expectativa em relação a esse ato? Primeiro, é interessante você mencionar essa manifestação do próximo, né, final de semana, porque eu li hoje mais cedo, inclusive, que o próprio embaixador de Israel, que está no Brasil, foi um dos pessoalmente convidados para estarem presentes nessa manifestação de cunho golpista, ainda que Bolsonaro diga que vá pisar no freio, que vá suavizar, até para não criar mais provas contra si mesmo. A gente sabe qual que é o caráter dela, é fazer uma defesa da tentativa de golpe de Estado, cujo ele era o principal operador, mentor e articulador. Eles prometem fazer uma manifestação grande, acredito que tem potencial para que isso aconteça, acredito que os fatos, né, os possíveis e eventuais desgastes que uma base, aliás, que a oposição parlamentar a ele queira criar, possa ser um combustível, mas, né, para a convocação das mobilizações, mas acho que é bastante insuficiente diante da gravidade da situação que o Bolsonaro se encontra e diante de uma crise que tomou uma ampla repercussão, inclusive internacional. Assim, ele precisa ampliar a sua base de apoio, precisaria deslocar outros setores, além de uma base bolsonarista, e esse movimento não se desenha para o ato do dia 25 que ele está convocando, nem mesmo essa tentativa de desgaste do Lula em função dessas declarações sobre a Palestina tão suficiente para virar o jogo. Aliás, muita gente tem falado que essa manifestação pode ser um perigo para Bolsonaro, né? Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, está com o passaporte detido, é alvo de várias investigações, vai prestar depoimento na próxima quinta-feira, e algumas pessoas falam, até a esquerda até analisa, existe alguma possibilidade de Bolsonaro, se falar alguma coisa ali, como você falou, uma manifestação de cunho golpista, que é enxergada dessa maneira por alguns, alguma possibilidade de ele ser preso nessa manifestação? Você acha isso, não? Fabíola, eu imagino que ele esteja muito bem assessorado por bons advogados e que faça um discurso lido, né? Não necessariamente lendo um papel, mas um discurso controlado, porque, de fato, qualquer naturalidade do que ele de fato pensa sobre o que aconteceu e do que ele de fato defende para o nosso país, podem ser ainda mais elementos comprobatórios da postura golpista. Ele fez um pedido, inclusive, para que os apoiadores não levem faixa, a não ser que haja um controle direto ali no meio da manifestação, de pessoas a seu pedido para que isso não aconteça, é um movimento muito difícil, porque isso é uma característica da base de apoio popular que o Bolsonaro tem. Isso é uma característica das pessoas que se movem para uma manifestação como essa. Elas defendem as ideias do Bolsonaro, a sua tentativa de golpe, defendem aqueles que invadiram o Palácio dos Três Poderes. Então, vai ser tentar não sair da linha do discurso decorado e preparado vai ser um grande desafio para o Bolsonaro. Mas, Fabíola, eu acredito de fato que, independentemente dele conseguir fazer um discurso mais decorado e preparado, lido, dificilmente muda a situação jurídica dele, que é muito complicada, existem provas, todo o seu entorno, mas ele diretamente, seja a reunião, mas também toda a organização, o preparo que teve para o dia 8 de janeiro, então acho que pode ser o fim derradeiro, não vai ser uma virada da correlação de forças, não, mas pode ser o fim derradeiro dessa força política que ele pessoalmente tem. É isso. Sâmia, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso All News, trazendo seu posicionamento. Nesse manifesto que você disse aí a respeito estão juntando assinaturas, qual é o propósito exato? Vocês vão apresentar esse manifesto? É mais um apoio mesmo nas redes pro Lula, ou vai ter alguma coisa além disso? Deve fazer algum ato na Câmara, alguma coisa, Sâmia? Por hora, é uma articulação por uma disputa de opinião nas redes sociais para organizar as pessoas que pensam como a gente, né, de que Lula tem razão nas suas declarações sobre Gaza.
mas mais adiante nós vamos buscar articular também com outros parlamentares, partidos, entidades, organizações pacifistas de direitos humanos, uma manifestação política aqui no Congresso Nacional com o mesmo conteúdo, exigindo o cessar-fogo e o fim do massacre do povo palestino. Muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui conosco, no nosso All News. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Fabiola. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora 10 horas e 56 minutos. Olha, você que está aí com a nossa audiência, primeiro